No vídeo de hoje falaremos algumas curiosidades sobre o universo do Harry Potter que eu tenho certeza de que pelo menos metade delas você não sabia. Então vamos para a vinheta rapidinho e a gente já volta com o vídeo. Fala galera, meu nome é Gabriel Solim e você está agora no Geekers Channel. Quem nesse mundo não conhece Harry Potter? Mesmo não tendo assistido, quem não conhece a história ou sabe de algumas coisas, se eu não me engano tá na top 5 sagas mais conhecidas e vistas do planeta inteiro. Tem muitas curiosidades sobre o universo Harry Potter, não só sobre os filmes, mas no universo do mundo bruxo em si, que eu tenho certeza que você não sabia, eu mesmo não sabia até pesquisar, e vou falar aqui pra vocês agora. Então, mas antes se você é fã do bruxinho, se você é fã do Harry Potter, de todas as magias e todo o universo, já deixa o seu like aqui rapidinho pra gente conseguir continuar o vídeo. Graças ao segundo filme de Animais Fantásticos onde habitam os Crimes de Grindelwald, foi revelado que a Nagini, na verdade, é uma Maledictus, ou seja, uma mulher que carrega uma maldição de nascimento transmitida por sua mãe que a faz se transformar em um animal. Ela no começo conseguia ter controle da transformação de serpente humana, como vimos no filme, mas com o passar dos anos, e provavelmente com um toquezinho ali do Lorde das Trevas, foi perdendo o controle e se tornou uma cobra definitiva. Muita gente achou que a J.K. Rowling havia feito isso com uma fanservice, uma teoria que criaram faz um tempo e ela resolveu, nossa, essa teoria até que interessante, vamos adotar para o próximo filme. Mas segundo a própria escritora, ela já tinha essa ideia de que a Nagini era uma humana muito antes de começar a escrever os livros da saga Harry Potter. Ela já tinha essa ideia na mente desde lá atrás quando começou. Draco Malfoy e já voltou. Segundo Olivaras, a varinha de Draco era feita de espinheiro, uma madeira que é associada a bruxos com conflitos internos, e núcleo de pelo de unicórnio, que é o mais difícil de ser corrompido pela arte das trevas. Ou seja, ele nunca de fato foi um seguidor do Lorde das Trevas, nunca foi de fato um comensal da morte, ele simplesmente seguia o que o seu pai e a mãe mandavam ele fazer. Na cabeça dele, aquilo podia ser errado, mas como contrariar os pais dele sobre isso? Por isso ele acabava tendo esse conflito interno de princípios, do que é certo de verdade. Tanto que outra curiosidade sobre ele, que logo depois da Batalha de Hogwarts, ele enviou uma carta anônima para todas as pessoas com que ele já conviveu, com uma única palavra escrito: me desculpe. Então ele estava realmente arrependido de tudo que ele fez desde sempre. Porém, por conta da sua péssima criação com seus pais Sonserianos, que eram comensais da morte e seguidores do Voldemort, isso acabou criando conflitos internos pro jovenzinho. Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Aluado, rabicho, almofadinhas em pontas. Tenho orgulho de apresentar, na verdade a tristeza de falar aqui, outra curiosidade que nenhum dos marotos chegou aos 40 anos. Thiago Potter morreu com 21 anos, Sirius Black morreu com 36 e Pedro Pettigrew e Remo Lupin morreram com 38 anos. E outra curiosidade para quem não sabe, sim, o Pedro Pettigrew morreu. Apesar de nos filmes não mostrarem isso, no livro A Relíquias da Morte ele acaba morrendo na mansão dos Malfoy, o que seria mais ou menos no final do Relíquias da Morte parte 1, quando tá rolando o conflito para escapar da mansão. Muita gente não sabe, mas a mão que o Voldemort deu pro Rabicho no quarto filme do Cálice de Fogo, ela tinha um feitiço, uma magia nela, que dizia que quando o Rabicho traísse, ou se ele traísse o Voldemort, aquela mão iria matá-lo. E foi o que aconteceu no Relíquias da Morte. Em uma luta contra o Harry, o Rabicho estava estrangulando o Harry com a sua mão, porém em determinado momento o Harry lembra ele da sua vida antes de ser comensal da morte. Lembra ele dos seus amigos. Lembra de como eles eram um grupo de amigos. E naquele momento, Pedro Pettigrew também tem um conflito interno e na qual ele escolhe soltar o Harry, deixando ele fugir. E naquele momento, a mão do Pedro Pettigrew ganha vida e enforca ele até a sua morte. Outra curiosidade, Hogwarts, apesar de ser descrito como um dos lugares mais seguros do mundo bruxo,
Ele é bem perigoso porque, além de ter uma floresta proibida cheia de criaturas aterrorizantes e monstruosas, ele também foi lar de um basilisco gigantesco, de um cão de 3 cabeças, de uma acromântula enorme, além de terem deixado 3 dos vilões mais procurados de Azkaban entrar, que no caso era o Bartol Crouch Jr., o Sirius Black, que era considerado um assassino muito cruel, e o próprio Voldemort, que ele deixou entrar também. Além de que já teve comensais da morte que entraram no castelo, como vimos em O Enigma do Príncipe, causando a morte, obviamente, de Dumbledore. Outra curiosidade, vamos falar do Elfo Doméstico Monstro, que aparece pela primeira vez no 5º filme, na qual ele servia a família Black. E depois ele aparece somente em Relíquias da Morte Parte 1, ajudando Dobby a achar Mundungo Fletcher, para levar até o Potter. Depois a gente não sabe mais dele, não sabe o que acontece, ele não aparece mais. E o que muita gente não sabe é que o monstro lutou na Batalha de Hogwarts, liderando vários elfos na luta. Enquanto liderava, ele fazia questão que os elfos gritassem por Regulo, que era o seu antigo mestre, Regulo Black. Foi um personagem pouco aproveitado nos filmes, infelizmente. Apesar de nos filmes tentarem fazer o Harry como uma pessoa humilde, que não tá atrás de poder nem nada, o jeito que transmitiram isso nos filmes fez soar meio que mais pra patético e ridículo, vamos assim dizer, do que pra humildade. O cara simplesmente tem a varinha das varinhas, a varinha mais poderosa do mundo, ele quebra ela e joga ela do penhasco. Isso nos filmes. Nos livros, ele leva a varinha de volta pro túmulo do Dumbledore. O cara tem a Pedra da Ressurreição e simplesmente larga ela na Floresta Proibida. O cara tem o olho do Olho Tonto e enterra ele em uma outra floresta qualquer. E a capa da invisibilidade que voou e foi embora. Então, apesar de tentar parecer com que fosse mais uma humildade, acabou o jeito que os filmes mostraram isso acabou se tornando meio besta. Outra curiosidade que muita gente não sabe é que Hagrid não pode conjurar o patrono. Mas por qual motivo ele não poderia conjurar esse patrono? Bem, um site chamado Livros e Pessoas divulgou uma teoria sobre essa revelação. Segundo ele, a explicação mais plausível é que Hagrid havia sido expulso de Hogwarts no seu 3º ano de colégio. Como vocês sabem, logo no 2º filme do Harry Potter, A Câmara Secreta, foi mostrado que Tom Riddle acusou Hagrid de ter matado a garota no banheiro, a partir de quem? Da acromântula da Aragog. E apesar de no final Tom Riddle ter confessado tudo, Dumbledore ter descoberto que foi o Tom Riddle e que na verdade foi um basilisco, isso acabou não salvando o Hagrid de ser expulso do colégio antes que tudo fosse descoberto. Então, justamente por ter sido expulso no seu 3º ano, Hagrid não teve o conhecimento para aprender o feitiço do patrono, ou alguns outros feitiços mais avançados do 4º ano em diante. Hagrid então foi expulso e teve a sua varinha quebrada. Decepcionado e acusado falsamente, ele era amigo de Dumbledore. Então o próprio Dumbledore acabou encontrando uma brecha ali que fizesse com que Hagrid permanecesse em Hogwarts, dando o cargo para ele de Guardião das Chaves e Tratador das Criaturas Mágicas. Em uma conversa com Daniel Radcliffe, o ator que faz o Harry Potter, J.K. Rowling confessou que estava nos planos dela, ela estava pensando em matar o personagem Ron Weasley no meio da saga. Embora ela culpe mais o seu estado mental na época por ter feito a pensar nisso durante esse processo. Ela disse que pensou em matar um dos 3, justamente por pura maldade. Matei eles e pronto. E aí depois ela disse que acredita no fundo do coração dela que apesar de ter cogitado matar o Ron Weasley, ela não teria coragem para fazer aquilo. E uma última coisa que muita gente não sabia e que dá a entender nos filmes é que os pais do Neville Longbottom estão mortos. Do jeito que retratado no filme, parece realmente que eles morreram. Mas não, os pais de Neville Longbottom estão vivos. Na verdade, nesse caso, a morte teria sido bem melhor do que o que aconteceu. Todo mundo sabe que a Bellatrix foi a culpada pelo que aconteceu com os pais do Neville. Ele mesmo diz, eles foram torturados pela maldição Cruciatus para revelarem os segredos. Porém, eles se recusaram e Bellatrix continuou torturando eles até, aparentemente, eles morrerem. Mas na verdade o que aconteceu foi pior. Foi tanta tortura pela maldição Cruciatus que os pais do Neville enlouqueceram. Eles tiveram as mentes deles destruídas por causa da maldição Cruciatus feita pela Bellatrix Lestrange. Tanto que nos livros fala que o Neville até visita eles de vez em quando, tentando trazer eles de volta, mas obviamente não tem sucesso nenhum. E existe uma teoria bem interessante feita por um internauta na internet que eu vi... recentemente,
que falava sobre a primeira fala do Snape nos filmes do Harry Potter para o Harry Potter. Diga, o que eu teria se pusesse raiz de asfódelo em pó em uma infusão de losna? Essa fala teria um significado oculto. Asfodelo é um tipo de lírio. Lírio em inglês é Lily, vulgo mãe do Harry. E lírio significa meus sentimentos seguirão você até o túmulo. Losna é uma planta que simboliza tristeza e significa ausência. Então, se você juntar todos os significados dessas palavras, nós temos a frase que Snape teria dito indiretamente para Harry. Diga, o que eu teria se pusesse raiz de asfódelo em pó em uma infusão de losna? Eu me arrependo amargamente pela morte de Lily. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vocês sabiam dessas curiosidades ou não sabiam? Nós vamos ficando por aqui e até um próximo vídeo.